Livro Há Poder em Suas Palavras, capítulo 9. Como expulsar maus espíritos. Eram 3 horas da manhã, disse Brigham. Virei-me na cama e estendi minha mão para tocar em minha esposa. Ela não estava lá. Com aquelas palavras, meu amigo começou a contar como ficou conhecendo o poder que tinha contra o diabo. Pensei que ela estivesse se levantado por causa de alguma necessidade. Estava preocupado com ela, pois agia de forma estranha há algumas semanas. Rapidamente saí à sua procura pelos outros quartos de dormir e no banheiro. Então, corri ao porão para ver se tinha descido por algum motivo, mas ela não se encontrava em lugar nenhum da casa. Meu coração parou. Ela estivera doente e nos meses passados parecia estar sofrendo mentalmente. Literalmente tinha estado a fugir da vida. Embora eu orasse muito, ela piorava rapidamente. Nada que eu dissesse ou fizesse fazia ter qualquer efeito sobre ela. Corri depressa para o quarto e rapidamente me vesti e calcei os sapatos. Agarrei um casaco e me dirigi para a porta da frente. Durante todo o tempo, não parei de pedir: por favor, meu Deus, que ela esteja bem. Por favor, não deixe que se machuque. Quando abri a porta para sair, lá estava ela, molhada, olhos arregalados e o cabelo escorrido pelo rosto. Estivera na chuva, só de camisola e chinelos, que estavam agora ensopados de lama. Quando estendi os braços para abraçá-la, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia, perguntei-lhe: onde você esteve? Fiquei tão preocupado. Fui dar um passeio no bosque. Estava sem sono e achei que seria bom para mim, ela me explicou. Nunca tinha feito nada tão perigoso antes. Da expressão anormal em seus olhos e por causa da sua completa inconsciência da seriedade do que tinha feito, fiquei com medo que estivesse perto de um total esgotamento. Parecia estar entrando em alguma espécie de colapso. Eu a abracei e a fiz voltar para o quarto. Fiquei com ela até que mudou de roupa e voltou para a cama. Quando percebi que tinha adormecido, levantei-me. Não podia dormir. Não podia nem sequer ficar sentado. Perguntas sem fim passavam correndo por minha cabeça. O que vai acontecer agora com ela? O que ela vai fazer? Será que não há nenhuma resposta? Tinha de fazer algo, mas o quê? Já tinha pedido a Deus que a ajudasse. Cure-a, meu Deus, por favor, cure-a. Faça-o, Senhor, faça-o, em nome de Jesus. Já tinha orado muitas e muitas vezes por sua recuperação. De repente, me lembrei da passagem: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Talvez Deus estivesse me dizendo para usar outro método neste caso. Talvez não estivesse exaurido o meu próprio poder antes de lhe pedir que fizesse algo. Comecei a orar pedindo orientação. Enquanto andava de lá para cá, naquelas horas matinais, procurando encontrar alguma palavra vinda de Deus, alguma arma para usar contra o diabo, cuja traiçoeira astúcia eu agora tinha certeza de estar operando em minha esposa. As palavras de Jesus me vieram à mente. Aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. João capítulo 14, versículo 30. Como um náufrago que se agarra a um salva-vidas que lhe foi jogado, agarrei-me àquelas palavras. Mudei de atitude. Dessa vez, minhas palavras já não eram mais um pedido. Não eram também palavras de louvor.
Eram palavras dirigidas ao diabo. Muitas vezes declarei a Satanás: você não tem poder sobre ela, você não tem nada com ela não lhe pertence. Ela pertence a Jesus Cristo, que pagou um preço por ela. Você está sendo um intruso. Enquanto andava de um lado para o outro, continuei repetindo isto em voz alta. Então me tornei mais corajoso. Nem comigo você não tem nada. Nós dois pertencemos a Jesus. Nossas vidas e tudo quanto possuímos foram dedicados a Ele. Você não tem poder sobre nenhum de nós. Você não tem poder sobre nada neste lar. Você não tem nada que fazer aqui dentro. Física, mental e espiritualmente, lutei durante 1 hora dizendo ao diabo que minha esposa e eu éramos propriedade de Jesus Cristo, comprados por seu sangue. Eu sentia a presença maligna de Satanás ali naquele quarto. Sabia que estava diante dele face a face, mas percebi também que tinha o poder de Jesus para ordenar ao inimigo que saísse. Eu tinha poder sobre todo o poder do inimigo e Jesus me dissera que nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19. Finalmente, quando a certeza da vitória dada por Jesus filtrou-se através de toda a minha mente e meu corpo, dirigi-me para a porta. Abria falando com o diabo, exatamente como se ele estivesse ali, materializado. Ordenei, em nome de Jesus, saia daqui. E ele saiu imediatamente. Eu senti sua presença saindo daquele quarto. Foi uma sensação definida, exatamente como tinha acontecido antes, quando senti sua presença no meu espírito. Sabia agora, pelo espírito, com certeza que tinha saído. Parecia que havia luz no quarto, o qual, um pouco antes, estivera opressivamente escuro. Fui para o quarto de dormir e dirigi-me à cama. Ela estava acordada por causa da minha voz, mas sorria e havia luz em seus olhos. Eu não vira uma luz assim em seus olhos havia muito tempo. Hoje, ela está tão sadia mentalmente como ficou no instante daquela manhã, quando Jesus Cristo demonstrou-nos sua vitória sobre o diabo. Conforme meu amigo Britton descobriu, as forças do diabo estão aumentando e coisas perigosamente estranhas estão acontecendo em cada setor do mundo. Nesses últimos dias, é importante ter em mente a promessa de Deus, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Salvador arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 59, versículo 19. Devemos corajosamente enfrentar o fato de que Satanás está operando de maneira mais vil e poderosa nesses últimos dias, mas também devemos nos lembrar que o Espírito de Deus é mais forte do que o inimigo. Na qualidade de cristãos, não devemos nos preocupar com Satanás ou ficar frustrados com suas táticas. Pelo contrário, temos o direito e o dever de desafiar o diabo corajosamente em nome de Jesus. Em seu nome, Jesus prometeu: expelirão demônios. Marcos capítulo 16 e o versículo 17. Temos o poder de Jesus às nossas ordens. Às vezes, Satanás tenta nos enganar, fazendo-nos pensar que o pecado é agradável. Infelizmente, só é agradável no começo, antes de percebermos que fomos transformados em seus escravos. Na verdade, os demônios estão por trás das atividades ímpias e dos elementos destrutivos que vemos no mundo de hoje. Os demônios assaltam a mente e o sentido dos homens com o desejo de usar bebidas, drogas e delinquência, levando as pessoas a perder o controle e a cometer atos vergonhosos de imoralidade. Os demônios destroem lares
e arruinam casamentos. Os demônios estão por trás do enorme aumento do sofrimento, da amargura, dores, violência e confusão que está à nossa volta. Até mesmo os cientistas, os psiquiatras e médicos reconhecem que algum estranho poder sobrenatural anda solto nesta hora de crise. Nós, os cristãos, especialmente, não devemos ignorar as artimanhas de Satanás, que ele usa para distorcer e emaranhar a mente das pessoas, para saturar as vidas com sujeiras e podridão e arrastar as almas humanas para uma eternidade sem Cristo, onde há choro, gemidos e ranger de dentes. Temos de reconhecer que o nosso inimigo é feio e mau, a razão da tristeza e o sofrimento que há no mundo. Então, poderemos agir com ousadia contra o diabo e os seus demônios, usando as armas próprias, a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Cristo. O diabo é nosso adversário. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo, devemos tratá-lo como tal. Pouco se fala, entretanto, que grande parte do ministério de Jesus, cerca de 1/4 dele, foi usado expulsando demônios. Pode-se, às vezes, pensar, quando ouvimos a maioria dos sermões, que os demônios deixaram de existir ou que foram arrebanhados para as favelas da cidade ou que estejam passando o tempo enganando os membros de alguma outra denominação. Não posso conceber que trabalho próspero possa ser feito hoje ou que crentes possam obter vitórias contínuas, se não sabem que a fonte do perigo que enfrentam jaz no poder demoníaco e que o poder de vencê-lo está no nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Quanto mais depressa reconhecermos que o próprio ar à nossa volta está cheio de forças hostis e que tentam destruir nossa comunhão com o Pai e privar-nos de sermos úteis em seu trabalho, melhor será para nós. Ignorar a existência dos demônios só concede ao adversário uma vantagem maior sobre nós. Em minhas viagens evangelísticas, descobri que as pessoas estão famintas do Senhor, querem libertação, anseiam a vida eterna, mas são incapazes, muitas delas, de se livrarem dos laços que as prendem ao pecado. Centenas de pessoas têm indicado seu desejo sincero de serem salvas. Dizem: não posso me tornar cristão. Quero, mas há algo que me prende. Encontrei-me com um jovem como este em Lodge, na Califórnia. Queria salvação, mas um poder invisível o prendia. Simplesmente coloquei minha mão sobre o seu ombro e disse: em nome de Jesus, ordeno ao poder que o prende que se desfaça. Agora vamos orar em seu poderoso nome. Com lágrimas de alegria nos olhos, ele obedeceu. Depois que aquele homem foi salvo, fiquei espantado com o efeito. Um sentimento de reverência tomou conta de mim por ter sido capaz de exercer, através de uma simples ordem, em nome de Jesus, este maravilhoso poder. E desde então tenho visto muitos resultados espantosos nos cultos de reavivamento, através do uso do seu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus, temos destruído o poder dos demônios sobre reuniões, lares e às vezes sobre comunidades inteiras. Na qualidade de cristãos, nosso combate não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Nossa guerra é contra os demônios de todas as categorias, tipos e autoridades.
estão atacando a humanidade em todos os lugares e estão especialmente desafiando os filhos de Deus. Tenho orado com homens que eram presos por hábitos, fumo, álcool, concupiscência. E no poderoso nome de Jesus tenho visto que são libertados, quase sempre instantaneamente. Conheci muitos cristãos que não eram capazes de dar testemunho com liberdade nas reuniões públicas, que sentiam suas bocas fechadas enquanto os corações gritavam por liberdade. Usei o nome de Jesus para ordenar que o poder dos demônios fosse desfeito. Os testemunhos foram restaurados e o poder na oração concedido. Que satisfação recebem as vidas através do livramento em nome de Jesus. 3 coisas são necessárias a fim de haver libertação e vitória sobre os demônios. Primeiro, temos de ser filhos de Deus. Segundo, não podemos ter nenhum pecado não confessado ou não perdoados em nossos corações, pois se isto acontecer, os demônios vão rir de todas as nossas orações. Terceiro, devemos conhecer o poder de Jesus e saber como usá-lo. Terceiro, devemos conhecer o poder do nome de Jesus e saber como usá-lo. Leia o livro de Atos cuidadosamente e observe como os discípulos usaram o nome dele. Se a sua própria vida tem sido uma derrota e está tolhida pelo poder do adversário, levante-se no nome do Todo-Poderoso de Jesus. Ordene aos inimigos que recue. Tome posse da sua libertação. Vá e liberte os outros. Jamais orei por doentes ou expulsei demônios em meu ministério em qualquer grau, até que recebi a revelação da autoridade do nome de Jesus. Quando aprendemos a usar o nome de Jesus de acordo com a palavra, no poder do Espírito, temos o segredo que abalou o mundo através dos apóstolos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo ora: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Como poderia o seu nome ser glorificado mais em nós do que utilizá-lo como fez a igreja primitiva?